Na ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 80. Moção congratulatória à Escola de Samba Estrela Cadente pelo título de campeã do Carnaval de Jacareí 2026. Parabenizo a todos os integrantes da Escola Estrela Cadente pelo belíssimo desfile que conquistou na última terça-feira, dia 17, título do Carnaval 2026 de Jacareí. A apuração confirmou a escola na primeira colocação, com 198,5 pontos, após a leitura das notas dos quesitos avaliados pelos jurados. Fundada em 10 de outubro de 1982, a Estrela Cadente construiu trajetória ligada à valorização cultural e à participação comunitária. Em 2026, reafirmou essa identidade ao levar para a avenida o enredo Munduruku, o Coração do Tapajós, inspirado na obra do escritor indígena Daniel Munduruku. Presente no desfile, recebendo todas as homenagens. O desfile apresentou elementos da tradição oral, dos mitos e da espiritualidade dos povos originários, com desenvolvimento narrativo claro e a proposta estética consistente. Sob a presidência de William de Normandi Melo e da vice-presidente Evângela Maria, a escola apostou em um conjunto coeso. A bateria Arame Farpado sustentou o ritmo do cortejo, enquanto a comissão de frente e os casais de mestre-sala e porta-bandeira garantiam segurança na evolução. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2026. 25 de fevereiro de 2026. Autoria, Paulinho do Esporte, vereador do Podemos e presidente desta casa. Moções número 81, 82 e 83. Moções congratulatórias às escolas de samba, Unidos do Jacarezão, Unidos do Santa Helena, Unidos do Álcool, pelas belíssimas apresentações do Carnaval de Jacareí 2026. Autoria, Paulinho do Esporte. Moções números 84, 94, 95 e 104. Moção de homenagem e reconhecimento ao Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, celebrado anualmente em 24 de fevereiro, data que marca a garantia do direito ao voto às mulheres brasileiras em 1932. Autoria, vereadores Jean Araújo, Paulinho dos Condutores, Daniel Mariano e Marcelo Dantas. Moção 85, moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Livro Didático, celebrado em 27 de fevereiro. Autoria, Jean Araújo. Moção 86, moção de conscientização em face do início da campanha sobre o câncer renal, conhecida como Março Vermelho, realizada dia 1º a 31 de março. Autoria, Jean Araújo. Moção número 87, moção de conscientização em face do início da campanha sobre o câncer coloretal, conhecida como Março Azul Marinho, realizada dia 1º a 31 de março. Autoria, Jean Araújo. Moção congratulatória a Andresa Queiroz Silva pela passagem do seu aniversário. Pela passagem do seu aniversário, comemorado 19 de fevereiro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 89, moção congratulatória a Renata dos Santos pela passagem do seu aniversário, comemorado em 15 de fevereiro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção congratulatória ao diácono Anderson Macedo Inácio por sua consagração em 7 de fevereiro de 2026 na paróquia da Comunidade Espírito Santo, no bairro Pagador Andrade. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 91, moção congratulatória à criança Laila Camille Domingues de Oliveira, pela passagem do seu aniversário, comemorado em 24 de fevereiro. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua.
Moção 92 e 102, moção de reconhecimento em homenagem ao Dia do Auxiliar de Serviços Gerais, celebrado anualmente em 22 de fevereiro, data dedicada a valorizar o trabalho essencial desses profissionais, que desempenham funções indispensáveis de apoio em diversas instituições. Autoria, vereadores Valmir do Parque Meia-Lua e Marcelo Dantas. Moção 93, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Agente Fiscal da Receita Federal. 27 de fevereiro. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia-Lua. Moção 86. Moção de aplausos ao capitão Nilander pela prisão de 4 criminosos na cidade de Guararema, impedindo a fuga desses criminosos para a cidade de Jacareí. Autoria, vereador Joeques Almeida. Moção congratulatória e aplausos à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí pela comemoração do seu aniversário em 22 de fevereiro, celebrado uma longa, honrosa trajetória de dedicação e saúde pública e o bem-estar da população. Autoria, Daniel Mariano. Moção congratulatória a Paulo Tibúrcio pela passagem do seu aniversário comemorado em 16 de fevereiro. Autoria, Valmir do Parque Meia-Lua. Moção de homenagem em reconhecimento ao Dia Nacional do Rotary Club, celebrado anualmente em 23 de fevereiro, data dedicada a celebrar as contribuições do Rotary Club para a sociedade em suas inúmeras iniciativas humanitárias. Autoria, Marcelo Dantas. Moção de conscientização, moção 100. Moção de conscientização e reconhecimento do Dia Mundial da Justiça Social, celebrado anualmente em 20 de fevereiro, data dedicada a destacar a necessidade de promover justiça social, igualdade e bem-estar para todos. Autoria, Marcelo Dantas. Moção 101, moção de conscientização e reconhecimento do Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado anualmente em 28 de fevereiro, data dedicada a aumentar a conscientização sobre as doenças raras e a necessidade de pesquisas, diagnóstico e tratamento adequado. Autoria, Marcelo Dantas. Moção 103, moção de homenagem e reconhecimento ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, celebrado anualmente em 21 de fevereiro, data dedicada a homenagear a contribuição dos imigrantes italianos na formação da sociedade brasileira. Autoria, vereador Marcelo Dantas. Moção 105, moção congratulatória ao padre Marcelino Heitor Tomé pela sua posse como pároco na paróquia São João Batista. Autoria, Valmir do Parque Meia-Lua. Moção 106, moção congratulatória ao padre Alexandre Brito pela sua posse como pároco na paróquia São Silvestre. Autoria, Valmir do Parque Meia-Lua. Moção congratulatória ao padre Everton Machado dos Santos pela sua posse como pároco na paróquia Santa Cecília. Moção 108, moção congratulatória ao Grêmio Recreativo Estrela Cadente, consagrado campeão do Carnaval 2026, pelo espetáculo grandioso apresentado na Avenida, que emocionou o público e marcou de forma brilhante a história do Carnaval jacariense. Autoria, vereadora Maria Amélia. Moção 109, moção congratulatória às escolas de samba Unidos do Álcool, Jacarezão e Santa Helena, que abrilhantaram o Carnaval de 2026 com desfiles marcados pela criatividade, organização, riqueza cultural e forte participação comunitária. Autoria, vereadora Maria Amélia. Moção 110, moção congratulatória aos blocos carnavalescos, que com muita animação passaram por diversos pontos de nossa cidade, celebrando a cultura e a união entre os cidadãos. Autoria, vereadora Maria Amélia. Moção 111, moção congratulatória à Fundação Cultural de Jacareí, na pessoa de seu presidente Felipe Auríquio, estendendo esta homenagem a todos os servidores, diretores e assessores que atuaram na linha de frente do Carnaval. Autoria, vereadora Maria Amélia.
Moção congratulatória à presidente do IPMJ, Rosana Vasques, e todos os servidores e colaboradores do Instituto pelo brilhante desempenho que culminou na obtenção da certificação Progestão, nível 3, concedida pelo Ministério da Previdência Social. A autoria, a vereadora Maria Amélia. Moção 113, moção que registra o transcurso do Dia Internacional do Maçom, comemorado em 22 de fevereiro. Autoria, Neto Alves. Moção 114, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Rotary, celebrado no Brasil em 23 de fevereiro. A data homenageia uma das maiores organizações de serviço do mundo, reconhecida por promover ações sociais, educacionais e de saúde que impactam milhões de pessoas, inclusive em nosso município. Desta forma, reconhecemos e enaltecemos a relevância dessa instituição para a sociedade. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Moção congratulatória ao Rotary Internacional na pessoa de seu presidente, senhor Francesco Arezzo, pelo aniversário de 121 anos da Fundação, em 23 de fevereiro de 1905, autoria Neto Alves. Moção 106, moção 116, registra o transcurso do Dia do Comediante, comemorado em 26 de fevereiro, autoria vereador Neto Alves. Senhor presidente, não há mais moções a serem lidas. Solicito agora ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 73, ao comandante do 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando o reforço do policiamento ostensivo no bairro Estância Porto Velho, neste município. Autoria, Gabriel Belém. Requerimento 74. Considerando o grave problema habitacional enfrentado no município de Jacareí, especialmente pela população de baixa renda inscrita no programa Minha Casa Minha Vida, considerando que muitos munícipes, embora devidamente inscritos no programa do governo federal, ainda não foram contemplados com moradia e não possuem condições financeiras de arcar com aluguel, estando muitos deles em situação de desemprego, o que os levou, em alguns casos, a ocuparem áreas irregulares como única alternativa de abrigo, considerando que inúmeras famílias inscritas permanecem em situação de extrema dificuldade, comprometendo grande parte de sua renda com aluguel, muitas vezes em detrimento da própria alimentação e subsistência. Considerando que no ano de 2011, o excelentíssimo senhor presidente da República realizou a entrega de unidades habitacionais populares em Jacareí, beneficiando diversas famílias, e que desde o início do atual mandato, em janeiro de 2023, o município aguarda nova contemplação por meio do programa Minha Casa Minha Vida, e considerando, por fim, que o tema da campanha da fraternidade de 2026, Fraternidade e Moradia, sob o lema Ele Veio Morar Entre Nós, João 1,14, reforça a reflexão acerca da dignidade da moradia
como direito fundamental, evidenciando a urgência de políticas públicas efetivas nesta área, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao presidente da República, excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando atenção para a população de Jacareí, inscrita no programa Minha Casa Minha Vida. Este vereador vem participando de reuniões e acompanhando de perto a situação dessas famílias, constatando que no município de Jacareí há mais de 18 mil famílias inscritas no programa Minha Casa Minha Vida, aguardando realização do sonho da casa própria. Portanto, reivindicamos que Sua Excelência estude com a máxima urgência a possibilidade de destinar novas unidades no programa Minha Casa Minha Vida do município de Jacareí, a fim de atender as famílias que aguardam por moradia digna. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, eu quero dizer sobre esse requerimento aqui, 74/2026, programa Minha Casa Minha Vida, para o presidente da República a lembrar da cidade de Jacareí e mandar verba. Porque ele é um presidente da nação. Então, espero que considero que ele é um presidente, foi eleito pela nação do Brasil, e lembra na cidade de Jacareí que precisa dessas casas populares. É só mandar para a prefeitura essas verbas e os vereadores autorizar fazer as casas populares. Então, eu quero mostrar aqui esse requerimento, aqui, e dizer que o povo precisa de casa popular. Sem casa popular, o povo não vive. Peço de favor, presidente da República, manda para Jacareí verba para fazer casa popular para a nossa cidade de Jacareí. Requerimento 75. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, considerando o grave problema habitacional enfrentado no município de Jacareí, especialmente pela população de baixa renda inscrita no programa Minha Casa Minha Vida, considerando que muitos munícipes, embora devidamente inscritos no programa do governo federal, ainda não foram contemplados com moradia e não possuem condições financeiras de arcar com aluguel, estando muitos deles em situação de desemprego, o que os levou, em alguns casos, a ocuparem áreas irregulares como única alternativa de abrigo. Considerando que inúmeras famílias inscritas permanecem em situação de extrema dificuldade, comprometendo grande parte de sua renda com aluguel, muitas vezes em detrimento da própria alimentação e subsistência. Considerando que no ano de 2011 foi realizada a entrega de unidades habitacionais populares em Jacareí, beneficiando diversas famílias, e que desde o ano de 2012 o município aguarda nova contemplação por meio do programa Minha Casa Minha Vida, e considerando por fim que o tema da campanha da Fraternidade de 2026, Fraternidade e Moradia, sob o lema Ele Veio Morar Entre Nós, João 1,14, reforça a reflexão acerca da dignidade da moradia como direito fundamental, evidenciando a urgência de políticas públicas efetivas nesta área. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao governador do estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Tarcísio de Freitas,
solicitando atenção para a população de Jacareí, inscrita no programa Minha Casa Minha Vida. Este vereador vem participando de reuniões e acompanhando de perto a situação dessas famílias, constatando que no município de Jacareí há mais de 18 mil famílias inscritas no programa Minha Casa Minha Vida, aguardando a realização do sonho da casa própria. Portanto, reivindicamos que Sua Excelência estude com a máxima urgência a possibilidade de promover a destinação de novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida ao município de Jacareí, a fim de atender as famílias que aguardam por moradia digna. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor Tarcísio de Freitas e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, esse requerimento 75/2026, o governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Tarcísio de Freitas, solicitando atenção para a população de Jacareí, inscrita no programa Minha Casa Minha Vida. Mais 18 mil pessoas inscritas. Peço de favor para o Tarcísio, nosso governador, que é do Estado de São Paulo, que manda verba para cá, para esse povo. Se o Tarcísio e o Lula mandar a verba aqui, a cidade de Jacareí vai para frente. Se não mandar, o prefeito não pode pegar dinheiro público do PTU fazer casa popular. Então está aqui o requerimento. Peço para o Tarcísio, que fica bem pertinho aqui, Brasília está longe, mas bem pertinho do Estado de São Paulo, manda essa verba para a nossa cidade de Jacareí, que o povo merece, precisa de moradia para morar. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 76. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a manutenção urgente da estrada da Tonole, conhecida como Antiga Estrada Velha de Garatá, importante via de acesso que se configura como a única estrada de entrada do bairro 22 de Abril, neste município. A referida estrada encontra-se em condições precárias, apresentando irregularidades, buracos e acúmulo de lama em períodos chuvosos, o que tem causado transtornos aos moradores, dificultando o tráfego de veículos, transporte escolar, ambulâncias e demais serviços essenciais. Diante da relevância da via para a mobilidade e segurança da população local, solicitamos a realização de manutenção imediata com patrulhamento, nivelamento e demais reparos necessários, a análise da viabilidade da pavimentação da referida estrada, considerando tratar-se do único acesso ao bairro, garantindo maior segurança, dignidade e qualidade de vida dos moradores. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do DR e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereador Silfarne, do Cidade de Salvador. Não foi pedido votação. Senhor presidente, a situação desses moradores ali do 22 de abril está muito difícil, porque é o único acesso que tem para eles chegar no bairro deles, essa estrada da Tonole. Desde quando eu me entendo por gente, eu vejo muitas pessoas fazendo esse mesmo requerimento que nós estamos fazendo aqui, inclusive nosso amigo Jean, acho que também já fez, né? Mas nada foi feito. Então, o DR precisa dar uma atenção para os moradores do 22 de abril, porque a estrada está numa situação muito ruim, precária, sem nenhuma condições de tráfego naquele local. Requerimento 77. A IDP solicitando a poda das árvores da praça situada na rua Padre Mário Antônio Bonotti, no Jardim Real, neste município. Autoria vereador Silfarne, do Cidade de Salvador.
Requerimento 78. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a implantação de micro-ônibus para atender os moradores da estrada São Sebastião, no bairro São Silvestre, neste município. Atualmente, os moradores enfrentam grandes dificuldades de locomoção, sendo obrigados a percorrer longas distâncias a pé para ter acesso ao transporte público mais próximo. Tal situação tem prejudicado especialmente trabalhadores, estudantes, idosos e demais munícipes que dependem diariamente do transporte coletivo. Diante disso, solicitamos a viabilidade da disponibilização de um micro-ônibus que atenda a localidade ao menos 3 vezes ao dia, em horários estratégicos, manhã, tarde e noite, garantindo o deslocamento da população para o trabalho, escola e demais compromissos essenciais. A presente solicitação visa promover mais dignidade, acessibilidade e qualidade de vida aos moradores da região. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria vereador Silfarne, do Cidade Salvador. Não foi pedido votação. Senhor presidente, eu estive lá na sexta-feira e eu vi que a situação daquele povo é difícil. Por quê? É uma estrada muito longa, e também com muitos buracos. Dificulta muito para aquelas pessoas, principalmente as crianças que vão para a escola. Não tem nenhum meio de transporte para essas pessoas ir para a escola. Então, os moradores, eles solicitam o quê? Pelo menos um micro-ônibus, né? 3 vezes ao dia, vai facilitar muito a vida dessas pessoas. E também, nessa estrada, tem mais ou menos aqui 60 famílias que moram nesse local. Então, para eles ir até o ponto de ônibus, eles têm que andar 4 quilômetros a pé. E acaba dificultando muito para essas pessoas. Às vezes a pessoa perde o serviço, de tempo de chuva, e também Uber, fica muito difícil para o Uber ir nesse local, porque é um lugar muito escuro, rua muito precária, então fica muito difícil o acesso também dos Uber. E é isso aí. Vamos junto aí, lutar junto para que o Felipe Vilas Boas também dê uma atenção nessa estrada, fazer um patrulhamento ali para atender melhor a população. Obrigado. Requerimento 79, a EDP, solicitando a poda da árvore localizada na rua Café Filho, próximo ao número 144, no Jardim Jacinto, neste município. Autoria Paulinho do Esporte. Requerimento 80, ao comandante do 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, do Estado de São Paulo, solicitando reforço do policiamento ostensivo na Praça Conde Frontin e no Pátio dos Trilhos, localizados no centro deste município. Autoria Gabriel Belém. Requerimento 81. A ISA Energia Brasil, antiga ISA CETEP, solicitando a capina e limpeza da área situada em ambos os lados da Avenida das Indústrias, do Jardim das Indústrias, neste município, onde estão instaladas torres de alta tensão da concessionária. Autoria Neto Alves. Requerimento 82, ao comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, capitão PM Queiroz, solicitando a intensificação do patrulhamento policial durante o período noturno de madrugada no residencial Santa Paula, neste município. Autoria Juex Almeida. Requerimento 83, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DISE, de Jacareí, solicitando a averiguação de possível ponto de tráfico de entorpecentes no endereço que especifica. Autoria Juex Almeida. Requerimento 84, a EDP São Paulo, solicitando com a máxima urgência a vistoria
e substituição do poste localizado na Avenida Rio de Janeiro, número 512, no Jardim Rio Comprido, neste município. Autoria, Marcelo Dantas. Requerimento 85. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à CCR Rio SP, solicitando a poda de uma árvore localizada ao lado da passarela existente na rodovia Presidente Dutra, na altura do KM 159,4, sentido São Paulo, no Parque Meia Lua, neste município. Este vereador vem recebendo diversas reclamações de munícipes acerca da insegurança que o local tem oferecido aos pedestres, uma vez que os galhos da árvore estão sobre a iluminação, deixando o trecho escuro e causando insegurança. Diante do exposto, solicitamos a poda da referida árvore com urgência. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, esse requerimento aí, para a CCR Rio São Paulo, a verdade é que eles têm que tomar essas providências. Quantas vezes a gente está mandando isso aí para eles e não estão fazendo nada na extensão do Parque Meia Lua? Peço para eles tirar o galho dessas árvores lá, porque é muito escuro, que a lâmpada não enxerga e o povo fica reclamando de passar nessa passarela. Então, já está feito o requerimento. Quero mostrar o requerimento aqui, para a população ver que estou fazendo o requerimento. E aqui também está a foto da árvore aqui, ó. Está vendo? Como que o povo passar a noite lá? Não tem lógica de passar a noite lá. E aqui está outra foto aqui, ó. Peço CCR Nova Dutra, tome essa providência, que o povo não aguenta mais estar nesse escuro lá, passando. Ô, Flavinho, dá licença para passar na frente. Bom, o que é isso? É advogado, tem que ter educação, pelo menos. Pelo amor de Deus. Requerimento 86. A CCR Rio SP, solicitando a realização de operação tapa-buracos em frente à empresa Cognis Basf, na altura do KM 161 da rodovia Presidente Dutra, na Avenida Doutor Romeu Carlos Petrilli, Parque Meia Lua, neste município. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 87. A EDP, solicitando a instalação de iluminação no poste situado na rua Guilherme Flessati, número 78, Jardim Paraíso, neste município. Autoria, Silfarne, do Cidade Salvador. Requerimento 88. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP São Paulo, solicitando a capina, limpeza e manutenção da calçada no entorno do Centro de Operações de Jacareí, situado na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, número 840, Residencial São Paulo. A presente solicitação fundamenta-se nas condições atualmente verificadas do local, conforme registros fotográficos anexos, que evidenciam o crescimento excessivo de vegetação sobre a calçada, comprometendo a livre circulação de pedestres e colocando em risco a segurança dos munícipes que transitam pela via. O mato alto e a ausência de manutenção adequada da calçada resultam em obstrução parcial ou total da passagem de pedestres, forçando a circulação pela via pública com risco de acidentes, prejuízo à acessibilidade, especialmente para idosos, pessoas com deficiência e mães com carrinhos de bebê. Possível proliferação de insetos e animais peçonhentos, aspecto de abandono em desacordo com os princípios de conservação e zelo pelo espaço urbano, considerando tratar-se de área do entorno de equipamentos operacional pertencentes à concessionária, é imprescindível que sejam adotadas as providências necessárias para garantir a adequada manutenção
do passeio público em conformidade com as normas de segurança e posturas municipais. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Jean Araújo. Não foi pedido votação. Senhor presidente, venho pedir aqui esse apoio da EDP para que possa fazer a capina desta área, que é uma área que pertence a ela, onde muitas pessoas fazem caminhadas de manhã, caminhada à tarde, fazem a sua atividade física, mas o local, devido ao alto mato que se encontra, está muito perigoso de trazer bichos peçonhentos, cobra, inseto, escorpião. E muitas pessoas que passam ali solicitaram ao nosso gabinete para que pudesse ser feita essa capina. E a gente está aqui fazendo esse requerimento para a EDP, pedindo providências para que façam a capina e o local volte a ser um local transitável para a nossa população. Requerimento 89. Ao DR10, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando em caráter de urgência a execução de serviços de manutenção corretiva de pavimento asfáltico na rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, altura do número 6.801, próximo à empresa Adatex, no distrito de São Silvestre, neste município. Autoria Jean Araújo. Requerimento 90, a IDP, solicitando a troca de poste com sérios riscos de queda na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, em frente ao número 3781, altura do Jardim Marcondes. Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 91. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à empresa ambiental Jacaré Limitada, solicitando providências urgentes quanto ao mau cheiro verificado no bairro Cidade Salvador e adjacências. Diante das constantes reclamações de moradores acerca do forte mau cheiro que tem atingido o bairro Cidade Salvador e demais bairros adjacentes, apresentamos essa solicitação que merece urgente atenção. A situação tem causado grande desconforto à população, afetando diretamente a qualidade de vida, o bem-estar e gerando preocupações quanto à saúde pública. Trata-se de uma demanda recorrente, amplamente relatada pelos moradores, que solicitam uma solução definitiva para o problema. Dessa forma, requer-se a apuração imediata das possíveis causas do mau cheiro, a adoção de medidas corretivas eficazes e a apresentação de esclarecimentos formais à comunidade sobre as providências adotadas e o prazo para a resolução. Reforçamos que a população merece respeito e respostas corretas, concretas. Assim sendo, aguardando posicionamento e solução com a máxima urgência, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Silfarne, do Cidade de Salvador. Não foi pedido votação. Senhor presidente, eu moro no Salvador há 32 anos, mas de uns dias para cá a situação ficou muito difícil. A população revoltada com o mau cheiro que estava em vários bairros da nossa região, né? A zona, até no Jardim Paraíso estava sendo atingido com esse mau cheiro. E lembrando, gente, eu já fui procurado pelo Felipe Vilas Boas e o Marcelino. Ele já passou para mim que já está tomando as devidas providências, né? Porque o nosso povo não pode passar por isso, gente. Isso aqui foi semanas com esse cheiro forte e insuportável. Então, para deixar claro, viu, gente, o Felipe já nos procurou e passou para a gente que em breve essa situação vai estar resolvida. Muito obrigado. Senhor presidente, não temos mais requerimentos.
Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 12. Requer atualização de informações e detalhamento sobre o financiamento do Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de Jacareí, PRODOS, execução de obras e situação contábil junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF. Autoria Gabriel Belém. Pedido de informações número 13. Requer informações detalhadas sobre o montante de emendas parlamentares, estaduais e federais destinadas ao município de Jacareí entre 2022 e 2025, bem como a respectiva execução física das metas. Autoria Gabriel Belém. Pedido de informações número 14. Requer informações sobre a Liga de Futebol Amador de Jacareí. Autoria Paulinho dos Condutores. Senhor presidente, não temos mais pedidos de informações. Agora solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Henrique Vicente Ferreira. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Júlia Bortolom Parreira. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Francisco Augusto da Silva. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Anderson Manuel. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Helenice Ferreira de Oliveira. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Sheila Maria de Crásia Costa. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento Mauro Rangel. Voto formulado pelo vereador Neto Alves. Voto de pesar pelo falecimento de Roberto de Souza. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Luísa da Silva Leôncio. Voto formulado pelos vereadores Silfarne Cidade de Salvador, Joeques Almeida e Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Sebastião Pereira Ramos. Voto formulado pelos vereadores Valmir do Parque Meia Lua, Luiz Flávio, Flavinho e Rogério Timóteo. Voto de pesar pelo falecimento de Alexandre Cristiane Fidelis, filho da Cris Fidelis, do Hotel Aldeia do Vale. Voto formulado pelos vereadores Daniel Mariano e Maria Amélia. Senhor presidente, são esses os votos de pesar desta sessão. Em memória dos entes queridos e de todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.
Passaremos esse instante ao horário da tribuna. Solicito então a primeira secretária que faça chamados inscritos para fazer uso da palavra nos temas livres. Serão 12 minutos para cada orador. Primeiro inscrito para uso da tribuna para os temas